da Tegma. A Tegma é uma empresa voltada para a gestão de logística, tá? Deixa eu ver aqui. Você consegue passar o aí. A Tegma é uma empresa que está no mercado desde 1969. E ela nasceu voltada para a parte de gestão mesmo de veículos, tá? Não vou passar assim falando detalhes da história, depois se vocês quiserem a gente pode mandar o material, tá? Então, vamos seguir. O que é importante aqui, a Tegma. A Tegma é voltada para, como eu havia falado para vocês, logísticas de veículo e logística integrada. O que seria logística de veículos? Nós fazemos todo o transporte de veículos das montadoras até as concessionárias. Nós fazemos gestão de pátios e a gente faz armazenamento também de veículos no nosso pátio. E uma coisa bem interessante que é o nosso PDI. Muitas vezes a gente pega o veículo da montadora. Detalhe, nós estamos em praticamente 90% de todas as montadoras aqui no Brasil, tá? No Brasil todo. Então, a gente faz esse transporte da montadora, a gente adesiva, a gente põe acessórios nos veículos e depois a gente envia para as concessionárias, tá? Esse é um resumo bem rápido da logística de veículos, que acho que dá para a gente ter no próximo slide. Então, como eu falei para vocês, armazenagem de veículos, transferências de veículos, tá? E a parte de PDI e gestão de pátio. Resumidamente, a logística de veículos seria isso. Agora, a gente tem a logística integrada, que a gente chama de DLI. O que vem ser isso? São galpões que a gente faz a armazenagem e a estocagem de vários produtos e vários clientes, tá? Um grande cliente nosso hoje é a Nespresso. Quando você faz um pedido pelo site da Nespresso, pedindo lá suas caixas de cápsula, esse pedido cai num armazém, um grande armazém que nós temos, e a gente faz toda a distribuição. A gente separa suas cápsulas, embala e envia. Então, isso seria a parte de armazenagem. Temos também a parte de químicos e temos também a operação de produtos químicos, tá? Por exemplo, a gente transporta todo o produto químico da Unilever. Tá? Então, são os nossos dois grandes negócios, carro-chefe. A Tegma está se desenvolvendo num outro segmento de startup. Nós temos agora uma aceleradora de startup, que é a Tegap. Se alguém quiser conhecer um pouco mais, pode entrar no site da Tegma, que lá tem todas as informações. Mas hoje, efetivamente, a Tegma tem dois grandes negócios, DLV e DLI. E aí, Fabiana? Falando desculpa. O trabalho do Nespresso tem aumentado aí com o tempo, pelo jeito, né? Não só Nespresso, mas agora a gente atende a Dolce Gusto também. Ah, então está aumentando mesmo. Eu diria o seguinte, que é 3 vezes mais o volume da Nespresso, a Dolce Gusto. E ela já entrou, né? Desde janeiro ela entrou e está indo com uma potência total. Muito bacana depois, se vocês quiserem, a gente poderia falar, porque a Dolce Gusto, ela mandou construir um robô exclusivo para ela, para separação de cápsulas. É muito interessante. Está muito bacana aí. A operação dela inteira foi desenvolvida através de robô. Então, todos os processos é muito bacana. É a primeira que foi desenvolvida. Desculpa, Fernando, pode falar. A automação, que na área logística, na área operacional de logística, a automação já é uma necessidade, né? Já é uma questão de sobrevivência, muitas vezes. Exato. Não é uma opção. É uma necessidade. Verdade. Exato. Enfim, justamente pensando em toda essa movimentação, né, a Tegma ela tem um perfil muito ágil, muito rápido. E eu estou na Tegma vai fazer quase 2 anos, tá? E quando eu entrei, né, eu vou falar desse problema específico que eu deparei com a minha equipe de infraestrutura. Se a gente puder passar aqui para o próximo slide. O que aconteceu? Eu vou contar uma historinha bem rapidinho.
Um belo dia, me colocaram num grupo do RH, onde esse grupo ele mandava diariamente a relação de pessoas desligadas da empresa. Fulano de tal desligado. Aí vi uma relação enorme. A rotatividade é muito grande. Eu comecei a olhar aquilo e foi onde eu comecei a questionar. Eu sentei com a coordenadora do RH e perguntei para ela: vocês só mandam um e-mail para desativar o usuário? Ah, só. A gente não faz mais nada, só desativação. Eu falei, e férias? Né? Ou quando a pessoa ela tem um afastamento, alguma coisa assim, como que acontece esse bloqueio? Não acontece. Eu falei, como assim? Eu falei, a pessoa sai de férias e ela fica com acesso liberado? A pessoa ela tá afastada há 6 meses da empresa e o acesso dela tá liberado? Tá. Foi aí que eu conversei, né? Eu falei assim, vamos mudar isso? Vamos ver se a gente acha uma forma da gente automatizar isso para que não dependa de uma única pessoa. Porque ela falou que é muito trabalhoso diariamente pegar uma relação de quem está de férias e mandar para a TI para bloquear. Quem está afastado, mandar para a TI. Eu falei, olha, vamos ver uma forma da gente agilizar isso, porque isso é puramente segurança da informação. Isso é puramente a segurança da empresa. Foi aí que ela, foi até interessante que ela falou assim, Fabiana, desculpa, mas já solicitamos isso algumas vezes para a TI e sempre falava que não dava, que não ia conseguir, porque tinha que interligar o meu sistema com outro, que alguém ia ter que fazer uma atividade manual. Eu falei assim, olha, hoje nós temos atividades que são realizadas manualmente. Eu falei, você tem uma pessoa do RH que manda as mensagens e eu tenho uma pessoa de TI que recebe e começa a fazer os bloqueios. Eu falei, primeiro, a gente não passa todas as informações que são necessárias, todos os bloqueios. A gente passa parcialmente. Eu falei, segundo, a gente depende exclusivamente de pessoas. Se aquela pessoa erra na digitalização ou ela erra no envio das informações, a gente tem um furo, um gap muito importante. Ela falou assim, olha, se você conseguir fazer isso para mim, eu vou ficar eternamente grata. Eu falei, porque há anos eu tenho que fazer isso. Bom, eu fiquei com isso na cabeça. E um bate-papo que eu estava tendo com a Quality, a gente estava falando justamente de tecnologia, vendo algumas automações, eu vi uma automação aí que me chamou muita atenção. Hoje a gente carinhosamente chama de robô, né? Que toda a gente fala assim, o robozinho, o robô vai fazer. E foi justamente essa ferramenta que a gente implementou. De fato, hoje eu tenho um robô, ele faz simplesmente uma leitura de um arquivo que é gerado todas as madrugadas, o RH gera um relatório automático também, todas as madrugadas ele coloca em um diretório e esse robô lê tudo que tem ali. Ele vê todos os status. É desligado? Ele vai lá, bloqueia e remove o usuário com uma OU dizendo que aquele usuário está bloqueado. Está de férias? Ele bloqueia, mantém na OU e bloqueia. Só que o que é interessante, nesse formulário, tem o dia que ele entra de férias e o dia que ele volta. Então, o robô ele fica lendo todos os dias. Ele fica checando a data. Opa, esse tem que ficar bloqueado, tem que ficar bloqueado. Ele volta, ele vai lá e libera. Qual é o ganho disso? Né? Você poderia muito bem falar assim, eu vou bloquear no primeiro dia e depois no último dia eu vou lá e desbloqueio. Seria realmente uma forma muito fácil, porém a gente começou a pegar alguns furos. Algumas vezes o usuário ele sai de férias, mas não sai. No papel ele sai de férias, mas efetivamente ele não sai. Isso é um problema. Isso só acontece na Tegma, tá? Só quero deixar claro, só na Tegma acontece isso. Meu lugar do mundo. Pois é. E foi justamente aí, por isso que a gente pegou o robozinho para ler todos os dias, até o último dia dele de férias. Porque se alguém for lá e liberar acesso dele, no outro dia o robô vai lá e bloqueia. Então vai ficar todos os dias. Hoje, a companhia ela já tem uma nova empresa, isso que é uma nova política, isso foi muito interessante. Uma ferramenta fez mudar o processo, né, de uma grande área, que é o RH. O RH hoje ela mudou o processo interno dela para haver um desbloqueio
de férias, por exemplo, tem que vir uma autorização da diretoria. Não é qualquer um que pode desbloquear e pedir para desbloquear. Então, isso foi muito legal. Com essa automação, que nos ajudou, né? Porque todo dia tinha uma pessoa ali fazendo os bloqueios, as exclusões. E detalhe, eu não posso simplesmente excluir o usuário, eu tenho que manter esse usuário por 90 dias. Então, você tem que ir lá todo dia olhar, esse cara saiu do 30, vai para o 60. Daqui mais 30 dias, você tem que envolver ele de grupo. O robô já faz isso automaticamente. Todo dia ele faz uma leitura e ele vai mudando os usuários de grupo, tá? E sem contar que ele manda um e-mail para a gente diário, tá? Assim que ele pega a informação do RH, ele manda um e-mail já informando usuários bloqueados, usuários excluídos, e com isso eu tenho uma gestão do que está de fato acontecendo. É simplesmente pegar o e-mail e validar. Isso nós fizemos no começo, né? Quando a gente fez a implantação, a gente pegou o relatório e começamos a checar se de fato aquele usuário foi bloqueado, se de fato aquele usuário ele estava no grupo correto. Nós fizemos alguns desbloqueios só para testar se no outro dia ele ia bloquear novamente. Enfim, funcionou. O que eu ganhei com isso? Né? Se a gente for passar para o próximo slide, principais benefícios, sem dúvida nenhuma, segurança das informações. Eu não dependo de uma pessoa para mandar o e-mail e eu não dependo mais de outras pessoas para fazerem os bloqueios. É tudo automatizado. Tem uma rotina no meu RP que gera um relatório e o robô vai lá, lê e executa as instruções que foram dadas para ele. Tá? E como eu falei, o principal desafio foi fazer que o RH confiasse na gente. Do tipo, nós temos uma solução, vai funcionar. Tá? E funciona. Hoje, esse já virou um processo, tanto é que a gente começou a usar essa automação para outras informações. Tá? Então, tem outros processos acontecendo aqui internamente que eu uso esse robô para extrair informações e até mesmo executar determinadas tarefas. Mas ele entrou, nessa automação, ela entrou e certamente não vai sair tanto daqui, justamente com essa necessidade, principalmente da segurança da informação. Esse é só um pequeno caso, tá, gente? Esse aqui foi um casinho mais rápido, mais simples, que eu falei assim, dá para colocar aqui para a gente falar rapidinho, tá? Obrigado, Fabiana. Não, obrigado mais uma vez. História muito interessante. Eu queria te fazer, tem umas perguntas aqui, mas eu queria te fazer uma pergunta antes, que é o seguinte, que toda a gestão de mudança, né, a automação não deixa de ser uma mudança na forma de fazer as coisas. E você acabou até que intuitivamente até colocando o ciclo que a gente fez, né? Você falou de validação, os 3 Ps. Como que foi essa questão conta um pouco essa parte de pessoas do RH, assim, que você colocou ali que eles não confiavam, assim. Eu imagino esse grupo do WhatsApp era o teu inferno astral, provavelmente, possivelmente, né? Como que foi você convencer eles? Não, agora ninguém mais vai precisar mandar. Como que foi essa sensação? Como assim? Como é que nós vamos ter certeza? Como é que foi esse momento? Exato. Quando nós falamos, né, depois que a gente descobriu a ferramenta, a gente viu exatamente o que dava para fazer, nós desenhamos o que a gente imaginaria que seria o mundo ideal, né? E levamos, né, conversamos com vocês, do tipo, dá para fazer, enfim, vocês nos ajudaram a desenhar o processo, levamos para o RH. Olha, nós gostaríamos de fazer isso, você acha que tá bom, é legal? Eu lembro que a coordenadora falou para mim, falou assim, tem certeza que dá para fazer? Eu falei, tenho. Eu falei, não fica preocupada, pode ficar tranquila. Eu falei, nós vamos colocar esse processo para acontecer e você pode colocar a sua pessoa para mandar ainda o e-mail. Eu falei, porém, eu vou te mandar um relatório diário informando que aquelas ações ocorreram. O usuário está bloqueado, o usuário foi excluído, os usuários que estão de licenças, eles estão bloqueados e que nós não vamos conseguir liberar. Ela falou assim, ok, foi muito tranquilo, né? A hora que eu falei que tinha que fazer, que dava para fazer, e no primeiro teste ela viu que funcionou, aí ela passou a acreditar, ela falou, opa, ok. Aí foi até interessante que ela começou como que eu posso dizer, a entrar em mais detalhes. Ela começou a pedir mais algumas coisas, isso que foi interessante. Ela viu que o básico dava para fazer, e aí a gente foi incrementando, literalmente.
Mas, assim, no primeiro momento foi convencer, depois mostrar. Na hora que ela viu, aí a gente começou a melhorar o processo. Aí foi tranquilo. Legal. Tem uma pergunta aqui, que é o seguinte, tem duas aqui, né? Uma é uma curiosidade aqui do participante, que é na logística, né, de DLV e DLI, que tipos de automação a Tegma tem hoje, assim, aí um pouco mais da Tegma? Vocês têm, assim, você comentou um pouco da Dolce Gusto, tem outras plataformas de automação logística que a Tegma usa na operação dela? Na verdade, nós estamos implementando uma agora, que é exclusiva, está nascendo para a GM. A gente está está tendo uma nova automação na parte de parqueamentos, distribuição dos carros, e dentro, o nosso mais novo filhotinho é realmente dentro da Dolce Gusto. É porque na Dolce Gusto a gente pode ver a automação completa, do começo, meio e fim. Tá? Então, você vê a separação das cápsulas, você vê um braço de robô pegando as caixas, nós temos um robô que a gente chama de cubômetro, que ele faz o cálculo da caixa e, consequentemente, ele já tem o volume daquela caixa, e todo esse processo nós temos algumas pessoas ali acompanhando, tá? Literalmente acompanhando. O processo hoje, a automação efetiva que a gente tem do começo, meio e fim, é esse na Dolce Gusto, que vai se estender para Nespresso, tá? E a gente já começou um projeto de automação dos nossos galpões, porque a gente não atende só Nespresso nem Dolce Gusto, tá? A gente tem N clientes, e a gente está realmente começando um projeto de automação para esses outros clientes, ou novos clientes.